Aê, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Teacher Dalmy aqui, mais uma vez com vocês. Ok, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com os pronomes pessoais, que nós vimos na aula passada, tá? E vamos trabalhar também com o verbo to be, lembra? Verbo to be, quais são eles? Am, are, is, certo? Então vamos trabalhar com os pronomes pessoais e os três verbos to be, tá? Que é esses três que eu falei, am, are, is. E além disso, nós vamos ainda trabalhar com o verbo to be na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Vamos tentar ver se vocês aprenderam direitinho da aula passada e com o exercício de hoje vai fixar esse conteúdo, ok? Vamos lá então? Vamos começar. Ok, então, galera, vamos lá, então, trabalhar com o verbo to be, tá? Exercício de fixação do conteúdo. Então, tá aqui, verbo to be. Complete com o verbo to be. Quais são eles? Am, are e is, tá? Então, a primeira questão tá aqui, ó. Eu tenho o pronome I, que é eu, certo? Aqui é em casa, at home. Qual o verbo eu colocaria aqui? Qual o verbo que concorda com o sujeito, que é o pronome I? Pensaram? Muito bem, acertaram. Só pode ser am. Tá? Tá aí o am. Vocês acertaram o primeiro, hein? Então agora vamos para o segundo. She. Número 2 aí. She, not home. She, qual seria o verbo to be? Pensem aí. Sujeito da oração é o she, pronome she. Qual o verbo que acompanha o she? Isso, acertaram. Is, terceira pessoa do singular. Muito bem. Então vamos agora para o próximo. Number 3. Peter and John, espaço, in the park. Então, o Peter e o John estão no parque, certo? Qual verbo to be eu usaria para duas pessoas? Peter e John são duas pessoas. Qual seria o pronome? Desculpa, qual seria o verbo para esses dois pronomes? Bom, Peter e John são duas pessoas. Essas duas pessoas, se eu usar o pronome, eu vou usar o pronome they, que é eles, certo? Então, para eles, qual o verbo to be que eu usaria? Exatamente. O verbo are. Então, Peter and John are in the park. Próximo, number 4. This, espaço, my new laptop. Então, este é o meu novo computador, meu notebook. Muito bem. Qual seria o verbo? Qual seria o verbo? This é o quê? Isso, esse, né? Então, isso ou esse é singular, terceira pessoa do singular. Qual seria o verbo? Muito bem. Verbo is. Então, this is my new laptop. Ok, number 5. The dog, espaço, under the table. Então, o cachorro está debaixo da mesa. Muito bem. O cachorro é terceira pessoa do singular, pronome neutro, né? Que é o it. Com o it, pronome it, eu uso qual verbo to be? Exatamente. Is. Vocês estão indo muito bem. Vocês estão de parabéns. Vamos seguir então para número 2. Escolha os pronomes pessoais correto. Pronomes pessoais são quais? I, you, he, she, it, we, you, they. Não vamos usar todos, né? Vamos usar só 3. Quais são esses 3? Vamos ver. Vamos analisar a sentença. Olha só. My friend and I are high school students. Espaço.
are high school students. Muito bem. My friend and I, meu amigo e eu, somos alunos do ensino médio. Muito bem. Meu amigo, meu amigo, tá aqui, meu amigo e eu. Forma qual pronome? Meu amigo e eu somos exatamente nós. Então, we. We are high school students, né? Então, nós somos alunos do ensino médio. Muito bem. Acertaram mais uma. Vamos então para a segunda. Number 2. The Statue of Liberty is in New York. Espaço is in New York. Ok. The Statue of Liberty é a Estátua da Liberdade. É ou está em Nova York. Muito bem. Estátua da Liberdade, que é o sujeito da oração, trocando, vamos colocar aqui um pronome. Qual pronome que seria? Estátua da Liberdade tem que ser o pronome neutro, né? It. Esse pronome aqui. It. Muito bem. Se é it, vamos colocar o it aqui para ficar certinho, certo? It. Então, nós temos aí it is in New York, tá? Acertaram mais uma. Muito bem. Vamos agora para number 3. Brad and Angelina aren't French. Espaço. Aren't French. Ok. O Brad Pitt e a Angelina, eles não são franceses. Ok? Quando eu tenho aqui duas pessoas, Brad e Angelina, se eu trocar por um pronome pessoal, qual pronome eu colocaria? Exatamente. O Brad e a Angelina são eles. Então, eu coloco eles. They. Muito bem. Vocês estão ficando ótimos. Parabéns. Vamos apagar aqui o espaço. Mais o espaço. E vamos seguir. Agora, nós vamos para a terceira questão. Coloque as frases na negativa. Negativa. Então, vamos lá. Number 1. I, espaço, at home. Eu estou em casa. Não, é negativo, né? Eu não estou em casa. Muito bem. Lembra na aula passada como é que eu expliquei como é que se usa a negativa? Bom, primeiro, você vai ter que colocar o verbo. Qual é o verbo que eu uso com I? Qual é o verbo to be que eu uso com I? Muito bem. Am. Tá? E a negação? Onde é que a negação vem? Na aula passada eu expliquei isso, lembra? A negação, ela vem depois do verbo. Então, é I am e a partícula not, que é a negação. Pronto. I am not at home. Só isso e vocês colocaram a frase negativa. Então, vocês fizeram o quê? Colocaram o verbo to be, que concorda com o pronome I, e a negativa not. Então, ficou I am not at home. Ok? Number 2, nós temos she, espaço, not home. She, terceira pessoa do singular. Qual é o verbo mesmo? Terceira pessoa do singular? Muito bem, is. Então, eu coloco o verbo. Vamos tirar esse espacinho. Muito bem, o verbo. E agora, o que eu falei que a gente coloca depois do verbo? Muito bem, a partícula not. Então, ficou she is not. Ups. Esse not aqui. Aê. She is not at home. At home. Ok? Então, she is not at home. Muito bem, acertaram mais uma. Vamos para number 3. Number 3, aqui agora. Então, number 3 é Peter and John, espaço, in the park. Muito bem. Peter and John são duas pessoas, certo? Duas pessoas. Qual o pronome que eu vou usar? They. Aqui, ó. They. Eles, né? Então, eles, eu uso qual verbo to be? Exatamente, o verbo are. Aí, depois do verbo are, eu coloco o quê? A partícula not.
porque eu quero uma frase negativa. Então, eu coloco o verbo e a partícula not. Fica negativa, ok? Muito bem. Então, Peter and John are not in the park. Very good. Vocês estão indo muito bem. Vamos para number 4. Number 4. This, espaço, my new laptop. Então, eu vou colocar o que aqui? This é terceira pessoa do singular, certo? É a mesma coisa de it. Este é o meu novo laptop, meu notebook, né? Então, qual é o verbo que eu colocaria para it? Exatamente, is. E aí eu coloco a partícula not. A partícula not, que é a negação, vem sempre depois do verbo, tá? Então, this is not my new laptop. Ok? Muito bem, vamos então para number 5, que é a última. The dog. The dog é o quê? It, né? Pronome neutro, não é isso? Muito bem. Então, qual verbo to be eu usaria com the dog, que é it? It, aqui, eu usaria exatamente o verbo to be is. E logo depois, então, a partícula not. Então, fica the dog is not under the table. O cachorro não está debaixo da mesa, ok? Vocês estão indo muito bem. Eu daria 10 para vocês. Parabéns. Vamos seguindo então para a última, que é agora colocar as frases na forma interrogativa. Muito bem. Vamos lá. Number 1, eu tenho I am at home. Lembram da aula passada que eu expliquei como é que você transforma uma frase afirmativa para uma frase interrogativa? Tranquilo? Lembram? Então me digam, o que eu faço aqui nessa frase? Exatamente. Eu vou colocar o verbo à frente, tá? Então fica am I at home? Olha aí. Am I at home? Então, o que você fez? Simplesmente colocou o verbo to be à frente, tá? Verbo to be à frente. I am at home. Am I at home? Agora é só colocar o sinalzinho de interrogação, né? Entenderam lá? Então, I am at home fica am I at home? Ok? O que eu fiz aí? Simplesmente mudei a posição do verbo. A frase afirmativa, ela é assim, ó. Sujeito, verbo e complemento, certo? A interrogativa, ela inverte. Fica verbo e depois sujeito. Então, o verbo está aqui, que é o am, e o sujeito está aqui, que é o I, tá? Muito bem. Vamos tirar logo esse espaço daqui e vamos para number 2. Como é que fica number 2? Number 2. She is not home. Ela não está em casa. Como é que eu passo essa frase para interrogativa? O verbo está aqui, né? Então, vou colocar o verbo à frente, não é isso? Muito bem. Is. Ok? Só que aí, essa frase, ela está na negativa, não é isso? Então, eu vou colocar ela na negativa também. Então, fica o quê? Isn't. Isn't. Aí você coloca o verbo, o Nzinho, o apóstrofozinho e o T, tá? Então ficou isn't. Esse é o verbo da negativa. Aí eu coloco o pronome, né? She. Isn't she? She's not at home. Isn't she home? Isn't she home? O que você fez? Você colocou o verbo à frente da frase, tá? A diferença desse aí foi porque ele estava na negativa, né? She's not home. Ela não está em casa. Uma afirmativa. Aí a pergunta, isn't she home? Tá? Então, o que você fez foi só isso, colocar o verbo à frente juntamente com a negação. Vamos para o próximo, number 3. O number 3 diz assim,
Peter and John are in the park. Então, Peter and John are in the park. O Peter and John são duas pessoas, certo? Duas pessoas, plural. Por isso eu estou usando aqui o are. Então, esse verbo are vai passar para frente, porque é uma pergunta, é uma interrogativa, certo? Muito bem. Então, vou colocar letra maiúscula, are. E aí, eu repito a frase, tá? Se eu pedisse para mudar o sujeito e colocar pronome, você poderia colocar they, seria a mesma coisa. Are they, se eu colocar are they in the park, também estaria correta. Ou então você pode colocar, normalmente, are Peter and John, and John, rapaz, que isso? Vamos lá, John, cadê você? John, ok. Are Peter and John in the park? In the park. Ok, muito bem. Olha aí. Are Peter and John in the park? O que eu fiz aí nessa frase? Simplesmente peguei aqui ó, o verbo to be e coloquei na frente. Só isso. Are Peter and John in the park? Ok? Number 4. This is my new laptop. Então, este é o meu novo laptop, que é o notebook. O que eu vou fazer? Simplesmente colocar o verbo to be à frente, não é isso? Então eu pego aqui, ó, verbo to be, is this my new laptop? Olha só, is this my new laptop? Então, eu simplesmente inverti aqui, ó. Peguei esse verbo, troquei de posição, coloquei ele na frente, tá? A última, que é a quinta, the dog is under the table. Então, eu vou aqui fazer o quê? Simplesmente colocar o verbo também à frente. Qual é o verbo aí? Verbo to be? Is, não é isso? Muito bem. Então, eu coloco is e agora o sujeito, que é o cachorro, não é? Is the dog under the table? Olha só que lindo. Is the dog under the table? Pronto. Fechou. Vocês acertaram todas. Bom, galera, então é isso. Vocês fizeram o exercício de fixação do verbo to be e eu espero que vocês tenham aprendido. Ok? Então, muito obrigado a todos e a gente termina por aqui, tá? Até mais! E então, galera, como é que foi? Aprenderam direitinho? Estão dominando o assunto verbo to be agora? Então tá bom. Gostaram da aula? Gostaram do vídeo? Se gostaram, dá um like, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, tá bom? E compartilhe com os amigos. Deve ter muita gente querendo aprender inglês, tá bom? A gente se vê então amanhã sem falta, tá bom? Até lá, galera. Até amanhã. See you tomorrow.